Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 15 a 20. Santo Agostinho. Tendo dito o Senhor que são poucos os que encontram o caminho estreito e a porta estreita, para que os hereges, que muitas vezes se recomendam por seu pequeno número, não se coloquem em nosso lugar, acrescenta em seguida: guardai-vos dos falsos profetas. De onde muito convenientemente se pergunta: a quais frutos quis que atentássemos? Muitos se deixam enganar ao verem os frutos que produzem aqueles que vestem pele de ovelha, e assim se tornam presa dos lobos. Os frutos que os enganam são os jejuns, as esmolas e as orações que não têm outro objetivo senão os homens e agradar aqueles a quem essas obras parecem difíceis. Esses, pois, não são os frutos que podem servir-nos para reconhecê-los, como se nos manda, porque todas essas coisas, se feitas com reta intenção, na verdade, são a vestimenta própria das ovelhas. Mas quando se fazem com mau fim, no erro, não aproveitam mais que para encobrir os lobos, mas não por isso devem as ovelhas odiar sua vestimenta, porque muitas vezes os lobos se ocultam nelas. Quais são os frutos com os quais poderemos conhecer a árvore má? É o que diz o apóstolo. As obras da carne são manifestas. São a fornicação, a impureza, Gálatas 5,19. E quais são os frutos com os quais poderemos conhecer a boa árvore? O mesmo apóstolo mostra dizendo: o fruto do Espírito é caridade, gozo e paz, Gálatas 5,22. Mas pelas obras se pode conjecturar se eles têm essa aparência exterior por alguma ambição, quando por algumas tentações, aquelas coisas que eles buscavam por ambição foram negadas ou retiradas. Se verá o fim que se propuseram ou que intentaram propor-se ao cobrirem-se com esse véu. E então é necessário que seja evidente se é lobo coberto com pele de ovelha ou ovelha com sua própria pele. Deve-se evitar aqui o erro daqueles que opinam que as duas árvores designam duas naturezas, das quais uma é de Deus e outra não. Deve-se dizer que esta figura das duas árvores em nada os favorece, visto que aqui não se trata das árvores, mas manifestamente dos homens, como poderá ver claramente quem tiver lido o que antecede e o que se segue. As mesmas naturezas desagradam os mencionados hereges, que são as que não as consideram segundo sua utilidade. Não é pela comodidade ou incomodidade que nos causa, mas considerada por si mesma que a natureza dá glória ao seu artífice. Todas as naturezas, pelo mero fato de serem e por isso de terem seu modo próprio de ser, sua forma exterior e certa paz consigo mesmas, são certamente boas. Daqui julgam os maniqueus que nem uma alma má pode ser mudada para melhor, nem uma boa para algo pior,
como se tivesse dito: não pode uma árvore boa converter-se em má, nem uma árvore má converter-se em boa. O que disse é: não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem o contrário. A árvore é a própria alma, isto é, o próprio homem. Os frutos são as ações do homem. Não pode, portanto, um homem mau praticar boas obras, nem um homem bom praticar más obras. Logo, se o homem mau quer agir bem, é preciso antes fazer-se bom. Enquanto alguém é mau, não pode produzir bons frutos. Assim, como pode acontecer que o que foi neve não o seja, mas não que a neve seja quente? Também pode acontecer que o que foi mau já não o seja, mas não se poderá conseguir o que é mau, que o que é mau faça coisas boas, pois, ainda que, por vezes, seja útil, isso não é feito por ele, mas feito nele, pela administração da divina providência. Assim como se sabe que da má vontade não podem brotar mais que más ações, como sucede à árvore com respeito aos frutos, também de onde dirás que procede a mesma vontade má, a não ser que a má vontade do anjo nasça do anjo, como a do homem nasce do homem mesmo? Que eram esses dois, antes que neles nascesse a má vontade, senão boa obra de Deus e natureza digna de louvor? Eis aqui a razão de dizermos que do bom nasce o mal, pois não há de onde poderia ter surgido senão do bom. Digo isto sobre a própria vontade má, pois nenhum mal a precedeu. Não havia obras más, porque elas não nascem senão de uma vontade má, como de uma árvore má. Mas a má vontade não provém, por isso, do que é bom, pois o bem foi feito pelo bom Deus, mas do nada, não de Deus. Comentário Mateus 7, de 15 a 20, São João Crisóstomo. O Senhor havia mandado aos apóstolos que não praticassem suas esmolas, seus jejuns e suas orações diante dos homens, como fazem os hipócritas. E para dar-lhes a conhecer que todas essas coisas podem fazer-se com hipocrisia, fala a eles dizendo: guardai-vos dos falsos profetas. Como se havia dito que a porta é estreita e que são muitos os que pervertem o caminho que a ela conduz, por isso introduz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Para que tivessem maior cuidado, recordou-lhes com esse nome os que introduziram o erro entre seus pais, pois, com efeito, tais coisas haviam então ocorrido. O que se escreveu? Os profetas e a lei profetizaram até João Batista, Mateus 11, 13, é para significar que a profecia de Cristo não teria lugar depois dele. Ainda há profetas e os ouve, mas não que profetizem sobre Cristo, e sim que interpretem o que os antigos profetas anunciaram de Cristo, isto é, os doutores da igreja. E são profetas porque ninguém pode interpretar o sentido das profecias senão por meio do espírito profético. Sabendo, pois, o Senhor que surgiriam falsos doutores de diversas heresias, advertiu-o, dizendo: guardai-vos dos falsos profetas. Como estes não seriam manifestamente gentios, mas escondidos sob o nome de cristãos, não disse olhai, mas guardai-vos. Quando a coisa é certa, olha-se, isto é, vê-se simplesmente, mas quando é incerta, observa-se, isto é, examina-se com precaução. Diz, ademais, guardai-vos,
porque é uma boa garantia de salvação saber de quem se deve fugir. Não disse: guardai-vos, como se o diabo pudesse introduzir heresias na igreja contra a vontade de Deus, mas com a permissão de Deus, pois, dado que não quer ter servos sem discernimento, ele envia a tentação. E porque não quer que sucumbam por ignorância, adverte-os do perigo, para que nenhum doutor herege diga que Cristo não os chamou de profetas falsos, mas os doutores dos gentios e dos judeus. Por isso acrescenta: quem vem a vós com vestidos de ovelhas. As ovelhas são os cristãos, mas o vestido de ovelha é uma aparência de cristianismo e de religião simulada. Nada destrói tanto o bem quanto a simulação, porque o mal, enquanto se oculta com aparência de bem, enquanto não se conhece, não se previne. E para que ainda não diga o herege que fala dos verdadeiros doutores, que também são pecadores, acrescenta: mas por dentro são lobos rapaces. Os doutores católicos, mesmo que sejam pecadores, são chamados servos da carne, mas não lobos rapaces, porque não têm o propósito de perder os cristãos. Cristo fala, pois, manifestamente, dos doutores hereges que intencionalmente assumem a aparência de cristãos para destroçá-los com a iníqua mordida da sedução, e sobre os quais diz o apóstolo: eu sei, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos arrebatadores, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 29. Mas, no entanto, parece que aqui não introduz os hereges como falsos profetas, e sim aqueles cuja vida é corrompida, mas que são vestidos com a aparência da virtude. Por isso disse: vós os conhecereis, pois pelos seus frutos. Entre os hereges pode muitas vezes encontrar-se a vida, mas de nenhum modo entre os que eu disse. O fruto pelo qual se conhece o homem é a confissão de sua fé. Aquele que, segundo Deus, emite a voz da humildade e da verdadeira confissão é ovelha. No entanto, aquele que, contra a vontade, a verdade, vocifera em blasfêmias contra Deus é lobo. Os hipócritas são facilmente descobertos. O caminho pelo qual recebem a ordem de andar é trabalhoso, mas o hipócrita absolutamente não escolhe o trabalho. Em seguida, para que não digas que é impossível reconhecer pessoas desse tipo, o Senhor põe outro exemplo, tomado das mesmas coisas humanas, dizendo: porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? A uva encerra em si o mistério de Cristo. Assim como o cacho, com o tronco ao meio, suspende muitos grãos, também Cristo suspende em si muitos fiéis unidos pelo tronco da cruz. O figo, de outra parte, é a igreja, que sustenta muitos fiéis com um certo abraço doce de caridade, assim como o figo contém muitos grãos encerrados em seu invólucro. Há, portanto, no figo 7 sinais de caridade em sua doçura, de unidade na reunião de seus grãos. Na uva há o símbolo da paciência, porque é levada ao lagar. Ela é também o símbolo da alegria, porque o vinho alegra o coração do homem. Salmo 103. De pureza, porque não está misturada com água, e de suavidade, pelo deleite. Os espinhos e os abrolhos, por sua vez, são os hereges. Assim como os espinhos e os abrolhos têm pontas em todas as partes, também os escravos do diabo, por qualquer parte que os examinemos, estão cheios de iniquidades. Não podem, pois, esses espinhos e esses abrolhos produzir frutos próprios da igreja. De outra parte, aquilo que dera a conhecer de modo particular na analogia do figo, da videira, dos espinhos e do abrolho,
anuncia agora como universalmente verdadeiro quando diz: assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Para que ninguém diga que a árvore má produz frutos maus, mas que também os produz bons, e que por isso será difícil conhecê-los sem provar os dois frutos, acrescenta: não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Como não havia mandado castigar os maus profetas, ameaça-os, por isso com a pena que Deus costuma aplicar, dizendo: toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Nessas palavras, parece que designa também os judeus, e por isso recorda as palavras do Batista, manifestando-lhes, por meio delas, a pena que lhes está preparada. Pois aquele havia dito isso mesmo aos judeus quando falava-lhes sobre o machado suspenso e a árvore que seria cortada, recordando-lhes que seria lançada ao fogo eterno. Se alguém considera isso com atenção, encontrará duas penas, uma em ser cortada e outra em ser queimada. O que é queimado é também totalmente separado do reino, para que é ainda mais severa. Pena que é ainda mais severa. Alguns temem somente o inferno, mas eu digo que a perda daquela glória é muito mais amarga que a pena do inferno. Que mal, grande ou pequeno, não experimentaria um pai para ver seu filho muito querido e com ele se alegrar? Consideremos isto com respeito àquela glória. Não há filho algum tão grato para seu pai como o descanso daqueles bons, a dissolução desse corpo para estar com Cristo. A pena do inferno é insuportável, é verdade, mas ainda considerando 10.000 infernos, nada se poderá dizer tal qual a pena de ser privado daquela glória e odiado por Cristo. Comentário Mateus 7, de 15 a 20, São Jerônimo. Ainda que o que se diz aqui dos falsos profetas possa se aplicar a todos aqueles que prometem uma coisa com suas vestes e palavras, mas demonstram outra em suas obras, especialmente parece que aqui se compreendem os hereges, que aparentam cobrir-se com a continência e o jejum, como uma certa veste de piedade, mas que, interiormente, têm suas almas envenenadas e enganam os corações de seus irmãos mais simples. Perguntemos aos hereges, que admitem em si mesmos duas naturezas contrárias, se, segundo seu modo de pensar, uma boa árvore não pode produzir frutos maus. Como Moisés, boa árvore, pecou junto às águas da contradição, Números 26, 72? Como Pedro negou o Senhor na paixão, dizendo: não conheço esse homem? E o sogro de Moisés, no entanto, árvore má, que não cria no Deus de Israel, lhe deu bom conselho?